Brasil é o maior país espírita do mundo. Segundo o IBGE, são em torno de 3,8 milhões de seguidores. E segundo a Federação Espírita Brasileira, são 30 milhões de simpatizantes. Muito se deve a figuras como Chico Xavier, o famoso médium mineiro que lançou mais de 400 obras psicografadas. Por esse motivo e por algumas outras peculiaridades do nosso povo, a doutrina codificada por Allan Kardec, um pedagogo francês, cresceu muito no nosso país. Em Muriaé, o Espiritismo está presente há 69 anos e atualmente conta com 10 instituições. O nosso convidado de hoje é um atuante membro do movimento espírita de Muriaé, orador e médium espírita, acaba de lançar o seu 6º livro psicografado, Aprimora-te. Nós temos o prazer, Muriaé em Pauta de hoje tem o prazer de receber Robério Torres. Robério, nós vamos conversar sobre os seus livros, mas vamos falar também sobre o espiritismo de um modo geral. E apesar do espiritismo ser muito conhecido em nosso país, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Muitas vezes conhecem o espiritismo superficialmente, né? De longe. Conta a sua história no espiritismo, como que você começou no espiritismo? Você é de Muriaé, nasceu de família espírita, conta para nós esse seu engajamento, como começou, como se deu. Meus pais eram espíritas, né? Nós somos 12 irmãos e desde cedo eles nos levaram à evangelização. Eu frequentei por vários anos a evangelização no Centro Espírita Anjo Gabriel, né? E depois nós passamos para a evangelização infanto-juvenil no grupo da Fraternidade Espírita Cajacrisa, e lá passamos, né, pela mocidade e depois nos engajamos no trabalho da casa, né? Então a gente teve a felicidade, né, de ter nascido no berço espírita. Isso facilitou demais o nosso entendimento da vida. Como eu coloquei no início esses dados, o grande número de seguidores do espiritismo no Brasil, chama a atenção o número de quase 4 milhões de seguidores, né, assíduos, adeptos mesmo, embora para um país com um universo de mais de 200 milhões de habitantes, né? Porém, um número de em torno de 30 milhões de simpatizantes. O que seria? Seriam aquelas pessoas que simpatizam com princípios espíritas, né? Porém não são aqueles frequentadores, não se intitulam como espíritas de fato, né? São católicos que simpatizam com o espiritismo, pessoas de outras religiões. Por que isso acontece no Brasil? Eu disse aqui, coloquei a questão de Chico Xavier, sem dúvida, o grande propagador da doutrina espírita no Brasil, uma pessoa de uma conduta moral ilibada, uma pessoa querida de todo brasileiro, seja ele de que religião for, que deixou um grande exemplo de vida e que foi um médium muito profícuo, né, que trouxe várias obras, mais de 400 obras e milhões e milhões de exemplares vendidos. Por que as pessoas são, vamos dizer assim, somente simpatizantes, ficam um pouco de longe? Como que você faz essa leitura? Na sua opinião, por que isso acontece? Olha, a gente sabe que todos nós somos espíritos, filhos de Deus, estamos num processo evolutivo. Cada um de nós está num patamar de entendimento. O nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele também, cada um que está nos vendo nesse momento, está num nível de entendimento. Então, alguns estão no nível de aprofundar os ensinamentos que a doutrina espírita traz. Outros se sentem atraídos por este ou aquele princípio, não pela sua totalidade. Então, esse princípio, ele atrai essas pessoas, sem fazer com que, no entanto, ela abdique de alguns outros princípios que ela ainda acha que são muito proveitosos na sua vida. E isso é um processo de cada um está num nível evolutivo, né? Mas o Espiritismo tem uma peculiaridade muito bacana,
que o Espiritismo ele é profundamente consolador. Então, mesmo aquelas pessoas que não aceitam este ou aquele princípio, se sentem tocados, não é? Pelos ensinamentos profundos que a doutrina espírita nos traz. Aquela pessoa que perdeu um ente querido, não é? Ela continua na sua religião, mas quando ela vê uma mensagem, quando lhe vem, não é, falando sobre a imortalidade, sobre a vida contínua, isso lhe toca. Ela pensa assim: será que eu nunca mais vou ver o meu filho, a minha esposa, a minha mãe, né, meu pai? E aí isso passa a tocar e ela se sente atraída e está nesse processo de transição. Muitos desses vão chegar e serão, né, trabalhadores da seara espírita. Você não vê, Robério, um componente ainda de preconceito? Muitas pessoas que simpatizam, não digo todas, mas algumas que teriam vontade de assumir o espiritismo e, no entanto, por uma pressão social, o que os outros vão pensar, porque o espiritismo foi muito perseguido no início no Brasil, né? Muito discriminado. Numa visão nossa particular, porque cada um tem, né, a sua leitura daquilo que está acontecendo, eu acredito que pequena parte, no meu entendimento, sim, pequena parte somente estaria associada ao medo do preconceito, à perseguição, porque hoje os ensinamentos espíritas estão no rádio, na televisão, no cinema, né? Então, nas novelas. Então, aquele medo, aquele receio, aquela coisa de ser taxado como isso ou aquilo, eu acho que diminuiu bastante. O entendimento meu, né, não tem a pretensão de ter essa verdade, nada de tudo. Esgotar a questão. Inclusive, eu acredito mais que isso está associado a um certo comodismo nosso, mais do que o preconceito, porque o Espiritismo, quando ele nos traz os ensinamentos profundos, ele faz uma verdadeira revolução dentro da gente e nos cobra, não ele, mas nós próprios, como seres, nos cobramos mais. Então muitos têm esse receio de abraçar aquela doutrina e ao mesmo tempo se ver cobrado para mudar o seu comportamento. Ter que deixar o homem velho daquela conduta, alguns hábitos. Exatamente. Eu acho, no entendimento meu, como diz a opinião pessoal, uma visão minha, mas eu acredito mais que é nesse ponto do que... Mas aí vem a dor, vem os problemas do dia a dia, vão fazendo com que essas pessoas, mesmo apertadamente, não com aquela vontade deliberada, né, de assumir, de mudar, mas pelas contingências da vida, elas vão chegando. E as casas espíritas estão ficando cada dia mais cheias de pessoas que estão chegando pela primeira vez, vão uma, vão duas, vão três. A gente observa isso. Você antecipou uma das questões que eu iria levantar, então vamos tentar esmiuçá-la mais um pouco. Na sua vivência, trabalhando à frente, né, com a sua equipe na Casa Espírita, o que leva as pessoas a procurarem o Espiritismo? O que mais leva? Você falou a questão da dor, do sofrimento, normalmente é uma perda, é uma enfermidade. Conta pra gente. Então, algumas pessoas procuram a Casa Espírita porque a religião onde ela está não está lhe respondendo mais, não está lhe preenchendo os seus anseios. Algumas pessoas chegam porque não aceitam mais aquilo que a sua religião dizia, já não diz muita coisa para a pessoa, ela não crê mais naquilo. Não está satisfeita com as explicações que ela encontra. Ela não está satisfeita, então ela está buscando algo novo. Não é? Esse é um ponto, existe. Mas o que a gente vê é que a maioria das pessoas que chegam à Casa Espírita chegam em busca de algo, porque está sentindo um vazio, é uma dor que não para, não entende porquê, é uma perda de um filho, de um parente, de um amigo, é uma coisa que está acontecendo na sua vida, são problemas que estão surgindo e ela não está conseguindo lidar com aquilo, com os conceitos que atualmente está tendo. Então ela deve imaginar assim, bom, eu tenho de buscar outros conceitos para eu poder, né, me contrabalançar na vida,
com as dificuldades que eu estou passando. Então o Espiritismo, porque ele é profundamente consolador, ele é profundamente racional, mas sem perder o sentimento, que é algo, né, incomensurável, é algo importantíssimo. O Espiritismo toca à razão e ao coração. Muito bem, Robério. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre os livros que você lançou, os livros, as obras psicografadas. Daqui a pouco a gente volta. Essa transmissão tem a qualidade da iMicro, o seu provedor de acesso à internet. Viver no mundo colorido é bem melhor. Sinta a cor, sinta o sol em cada momento em sua vida. Tela Viva. Tela Viva Filmagens, em Muriaé, 37214213. Public Med. Os melhores shows do Brasil passam por aqui. Estamos de volta com Mulher em Pauta. Continuamos a nossa conversa com o nosso amigo Robério Torres, médium e orador espírita, que está hoje aqui falando com a gente sobre as suas obras psicografadas, os livros que ele já lançou e sobre o espiritismo de um modo geral. Robério, no último dia 5, você fez o lançamento do seu livro, do 6º livro, Aprimora-te. Foi lá no Zacarias Marques, um evento muito concorrido, toda a comunidade espírita e simpatizantes, amigos, familiares, que, né, todos sempre comparecem, e foi um evento que está sendo muito comentado, né, divulgado. Fala pra gente sobre este livro. Esse livro, Aprimora-te, vou aqui até mostrar para o nosso telespectador. Esse livro nós o recebemos junto com a nossa equipe de trabalhadores da Seara Mediúnica, lá do nosso grupo Caja Cris, durante alguns meses. Então, o livro tem 2 autores, sabe, João? O Almir Fontoura, que foi um trabalhador espírita, né, de Belo Horizonte, e desencarnou no ano de 91. Ele é uma pessoa assim, de muito sentimento, uma pessoa muito trabalhadora. Eu conheci pessoalmente, né? Ele foi operado um monte de vezes, e cada dia ele tinha um problema de saúde, mas você encontrava com ele, é como se não tivesse nada. Uma pessoa com astral alto, né? Com pensamento positivo. Então ele e João Cabete. João Cabete, vamos dizer, foi um dos maiores musicistas da Seara Espírita, com mais de 200 canções. São músicas que realmente falam ao coração, ao sentimento e à razão. Então, esse livro é um livro de mensagens, não é? Que repassa um tema são pequenos textos, mas que falam ao coração, né? Aí você abre, nós temos aqui o capítulo 23, falando sobre beleza. Então tem uma citação dos evangelhos e uma explicação dada por um dos nossos autores. Os capítulos ímpares de Almir Fontoura e os capítulos pares de João Cabete. Então, todos os 2 espíritos assim, de muito sentimento, de muita beleza interior. São mensagens, então, de teor moral, de trazer ânimo, otimismo. É uma autoajuda espiritual. A pessoa abriu, leu uma pequena mensagem, página, ali recebeu aquele alento, aquele estímulo para aquele momento, para aquele dia, e segue em frente, né, com inspiração. O objetivo é esse. Exatamente. É tocar as pessoas para que o pensamento... Porque no dia a dia, as pessoas estão na correria, no problema. Então, né, todos sabem disso. Às vezes você está desgastado, às vezes você está desanimado porque viu muita coisa que você não gostou, está passando por dificuldade. Então você abre um livro que é um companheiro nosso,
Então você abre e vem naquela página que você mais está precisando naquele momento. Então você abre, faz aquela leitura serenamente, tranquiliza, raciocina melhor, respira melhor e já sai dali. E ele é um formato, Robério, ideal, né, para que o leitor tenha sempre consigo, na bolsa, no bolso, e chegou numa sala de espera, dentro do coletivo, abre ali, lê uma mensagem rapidinho. Exatamente. Reflete sobre aquilo. Esse livro tem esse objetivo. Eu gosto muito de livros deste. Diferente do estilo dos outros. É que eu falando, cada livro é como se fosse um parto, né? E cada parto nasce uma criança diferente da outra. Então o livro é assim também. Então aproveita e apresente seus outros filhos literários aí, né, psicografados. Isso. Olha só, o primeiro livro que nós lançamos foi sobre os auspícios da luz. Isso foi no ano de 2009, Espíritos Diversos. Esse aqui, João, foi uma coletânea de mensagens que nós recebemos na casa por mais de 20 anos. Quando fala assim, parece até que eu já sou mais velho, né? Então, por mais de 20 anos... Comecei novo. Então, por mais de 20 anos, a gente fez aquela filtragem, mais de 3.500 mensagens, e chegamos com em torno de 200 mensagens neste livro de Espíritos Diversos. E fazemos um pequeno histórico, né? Uma biografia pequena de cada espírito, para que as pessoas entendam. O segundo livro foi no ano de 2012, um livro versando sobre mediunidade. Engraçado, João, que a pessoa pensa assim, mediunidade é coisa de espiritismo, mas toda pessoa tem na sua família um caso de mediunidade. É uma pessoa que tem uma intuição, que viu alguma coisa, é um filho que viu, é a mãe que está sentindo, né, que percebe algo. Então esse livro, ele é de Friedschein e José Grosso. Ele fala de mediunidade de uma forma simples, entendível, até quem não é espírita vai entender sobre mediunidade. Isso eu acho importante. Neste livro aqui. É uma linguagem fácil, ele é um livro profundo, mas fácil de entendimento. O terceiro livro foi Laços de Família, do espírito Irtz, Terezinha e Sebastião Laszlo. Né? Nesse livro aqui ele fala sobre a família, a visão espiritual da família. Por que nós estamos casados com essa pessoa? Por que nós nascemos filhos do nosso pai e da nossa mãe? Por que temos aqueles irmãos que gostamos e aqueles outros que às vezes não gostam tanto? Aquele parente problemático, por que não teve filho? Por que tivemos filho? Né? Por que casamos? Por que separamos? Então, vem explicações profundas, singelos, mas profundos, sobre a questão da família. Esse, eu já estou até perdendo a conta, é o quarto, né? Me acompanhe aí. O quarto livro, né? É o livro Em Busca do Equilíbrio, do espírito Abel Gomes. Deste livro aqui, ele traça um roteiro nosso, João, desde, né, vamos dizer assim, de nós sermos criados por Deus, né? E traçando todos esses caminhos nossos para chegarmos à perfeição. Então ele fala sobre as nossas virtudes, os nossos defeitos, como a gente vencer isso, sempre com uma questão positiva. Ele tem uma coisa interessante, que ele também tem pergunta e resposta dentro de cada capítulo. Facilita muito. E são perguntas e respostas muito atuais. E só para esclarecer, pela ótica espírita, esse crescimento se daria via reencarnação. Via reencarnação. Nós somos espíritos criados por Deus, e para chegar à perfeição, numa encarnação só, numa vida só, a gente não consegue saber tudo. O homem mais inteligente do mundo não sabe tudo. Ele sabe dentro, né, daquela área dele. Mesmo assim não sabe tudo. Amanhã coisas novas virão. Então nós precisamos de ter várias vidas para nós chegarmos à perfeição. E aí, no ano passado, nós lançamos o livro Nasce um Novo Dia, dos espíritos Alfredo Couto, José Grosso e Palminha. Aí são histórias, João. São histórias reais, atuais e reais. E ele faz um paralelo dessas histórias com o passado desses espíritos. É lógico que ele troca os nomes, não tem interesse nenhum em saber que é essa ou aquela pessoa. Preservar a privacidade. Preservar da família, da pessoa. Exato. Então são histórias atuais e fazendo o interrelacionamento com o passado. Então nós vemos a lei de causa e efeito,
né? Por que a gente sofre, por que temos isso, por que temos aquilo, né? Então, muito interessante também. E agora, o Aprimora-te, né? No outro campo de ação, e isso é bom, porque mostra a versatilidade dos espíritos, né? Cada um com o seu modo de falar, com o seu modo de passar a mensagem. Roberto, eu quero fazer questão de frisar que a gente conversou aqui em off sobre as capas dos seus livros. São feitas pelo Valério Torres, que é seu sobrinho. Meu sobrinho. E que é um grande artista plástico muriaense. Muito. Que faz quadros maravilhosos. Então as capas dos livros é um componente a mais. Todas elas são obras de arte. São obras de arte. E o interessante, o Valério não é espírita, né? Ele é um simpatizante. Né? Ele está entre os 30 milhões de simpatizantes. Mas ele não é espírita. Então a gente passa, né? Aquilo que os livros, né, estão passando para nós, e ele faz a capa em cima disso. É uma intuição, ele não sabe, mas é uma intuição muito grande. É verdade. Ou sabe. Olha só, o livro tem um papel muito importante, não só de um modo geral para a vida das pessoas, mas para o espiritismo o livro é uma ferramenta muito importante, né, Roberto? Porque a gente vê, haja vista que toda a popularidade, a maior parte da popularidade do espiritismo no Brasil se deve, a sua maior parte, aos livros de Chico Xavier, principalmente. Chico Xavier foi a maior antena mediúnica que nós tivemos aqui. Exatamente. E eu quero que você comente o seguinte: o papel do livro na difusão do espiritismo, principalmente para ter esse grande número de simpatizantes, porque são muitos católicos, são evangélicos que leem livros de cunho espírita. Talvez não estude as obras oficiais do espiritismo, mas a gente vê, por exemplo, Zíbia Gasparetto, que é lida, né, que traz princípios do espiritismo em suas obras. A gente vê até obras de autores de outros países, como James Van Praagh, Dr. Brian Weiss. Dr. Brian Weiss fala sobre reencarnação, sobre regressão a vidas passadas, né? Esse James Van Praagh fala sobre a comunicação com os espíritos. Então as pessoas acabam, através de romances, tendo essa noção e às vezes até conseguindo uma certa dose de conforto lendo esses romances. Mas não é o bastante para conhecer o espiritismo. Você concorda? Sim, o livro espírita pode ser o primeiro passo. Exatamente, ele tem um papel muito importante de despertamento da pessoa. Porque primeiro a pessoa precisa ser despertada. Então o livro espírita, às vezes uma mensagem singela, pequena, que a gente avalia como não vai fazer tanta coisa. Ele desencadeia uma mudança profunda no ser. E com essa mudança ele vai buscar o aprofundamento, né? Ele vai buscar estudar profundamente a doutrina e com certeza o seu roteiro de vida mudará. Ok, Roberto, mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. PubliCnet. Os melhores shows do Brasil passam por aqui. Essa transmissão tem a qualidade da iMicro, o seu provedor de acesso à internet. Viver no mundo colorido é bem melhor. Sinta a cor, sinta o sol em cada momento em sua vida. Tela Viva Filmagens, em Muriaé, 3721-4213. Estamos de volta para concluir a nossa conversa com Roberto Torres. Estamos falando aqui sobre espiritismo, sobre as obras psicografadas. Roberto, a gente está citando aqui durante o programa, né, da aceitação, da simpatia que o espiritismo desperta no nosso país. Vai muito, a gente falou, né, das divulgações de Chico Xavier,
e de características também do nosso povo, ter uma abertura para isso, né? Contudo, eu quero te perguntar uma coisa: você acha que o espiritismo ele é bem divulgado? Eu vou te explicar o porquê dessa pergunta. É porque o espiritismo ele é confundido, ou as pessoas confundem por falta de informação, de esclarecimento, a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec com outros segmentos religiosos, mais especificamente, mais notadamente, com as práticas afro-brasileiras, né, como Umbanda, Candomblé. Então as pessoas se referem a todas essas práticas, essas filosofias, essas religiões como espiritismo. É comum isso. É comum. Na verdade, é até uma confusão que acaba até atrapalhando um pouco a pesquisa do censo demográfico do IBGE. Parece que agora conseguiram separar, abrir possibilidades para diminuir essa confusão. Você acha que falta um esclarecimento maior ao público por parte da Federação Espírita, dos órgãos oficiais? Eu acho que a gente precisa esmerar um pouquinho, né, na questão de divulgação doutrinária. Mas a gente tem que levar em conta também, né, que o nosso país foi um país que desde cedo ele teve uma formação heterogênea, né, de raça, e isso levou a uma aceitação maior de coisas que em outros países não se aceitam. Uma tolerância. Uma tolerância, né? E há uma confusão com relação a alguns princípios que a doutrina traz e que são inerentes às outras religiões. E a doutrina espírita, ela respeita profundamente todas as religiões. Porque em nenhum momento o espiritismo diz que fora dele não há salvação, que quem não é espírita está perdido. Isso não existe. Ele diz ao contrário, né? Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade pode ser feita por qualquer um, seja de qualquer religião. Então, o espiritismo tem alguns princípios, algumas características. E uma das características principais que o povo enxerga, que é algo que é patente, é a questão da mediunidade, né? Então, nós vemos nas práticas, né, afro-brasileiras, né, e também da Umbanda, que não é, né, dessa descendência. A Umbanda foi criada aqui no nosso país. Ela é, né? genuinamente brasileira. Então existem práticas da mediunidade. Só que o espiritismo ele é muito claro, João. Isso a gente talvez precise ser mais claro. Não tem nenhum tipo de ritual. O espiritismo não tem roupa especial, o médium não usa roupa especial, nós não temos cerimônias, né? Nós não temos, usa isso, tambor. Então isso a gente precisa esclarecer. E esclarecer isso, nós não estamos falando de nenhuma religião, nós estamos apenas tentando dizer, olha, isso aqui é espiritismo. Cada coisa no isso seu não lugar. não desqualificando ninguém por conta disso. Então, talvez a gente precise ser mais claro. E nós espíritas falhamos muito, porque muitas das ocasiões, não é, para alguns acharem, para se fazer entender, eles falam de uma forma que não identifique corretamente a doutrina. Então, é essa necessidade. E o livro ajuda. O livro ajuda muito isso. O livro, né, ele ajuda a tirar esse misticismo, a mostrar, né, direitinho onde que é a doutrina espírita, né, qual o seu papel, quais os seus princípios e aquilo em que ela se apoia. Então, quando uma pessoa chega e fala assim, eu sou espírita, mas de mesa branca, exatamente, ele não entendeu muito bem. Não entendeu. Ele não entendeu que o espiritismo, né, é uma doutrina codificada por Allan Kardec, né, e enviada pelos espíritos superiores, diferente das outras religiões que a gente respeita, não temos julgar pedra em ninguém, né? Mas o espiritismo é uma coisa. Então não existe nem alto nem baixo espiritismo, né? Não existe espiritismo, né, de centro ou de periferia, de mesa, não existe nada. Existe espiritismo, que é uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião.
mas é uníssona. Ok. Roberto, eu vou insistir num tema. Vamos. Sobre o receio que as pessoas ainda têm, um pouquinho de preconceito. Aí eu quero que você me explique o seguinte: a pessoa nunca foi na casa espírita, às vezes tem medo de ir, pensa que vai... Ah, sim. Tá. Então, eu quero que você me fale o seguinte: a pessoa vai procurar uma casa espírita hoje. Eu falei que em Muriaé tem 10 casas espíritas, qualquer uma dessas 10 casas espíritas. Qual o cenário, qual o ambiente, o que ele vai encontrar lá? Então, aí é diferente, né, do entendimento que nós estamos fazendo da questão, né? O Espiritismo hoje, eu não vejo preconceitos profundos, não, mas eu vejo mau conhecimento, má informação. Então, a informação que algumas pessoas têm é que vão chegar na casa espírita, né? Ali vão ter pessoas se descabelando, pessoas caindo, recebendo espírito, possessas, pessoas com roupa dessa cor, da outra, usando. Isso não é espiritismo. Quem for numa reunião pública hoje na casa espírita vai encontrar o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, o da outra rua, ou aquela pessoa que ele conhece, que vai estar lá sentadinha ouvindo uma palestra, falando sobre Jesus, falando sobre os princípios doutrinários. A luz vai estar acesa, ele vai estranhar, porque chegou com aquela, o que vou acontecer lá? O que eu vou ver? O que vai acontecer? Às vezes ele pensa, vou ficar perto da porta. Vou ficar perto da porta, qualquer coisa eu saio correndo. E a porta fica aberta, para que ele entre e saia a hora que ele entender. Então, o Espiritismo, né, ele não faz esse proselitismo, ele não vai nas portas tentando convencer ninguém. Agora, faz a sua divulgação, que aí é questão até de gostar do próximo, você querer passar algo que seja positivo. Então, há um mau entendimento, uma má comunicação por nossa parte. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão, né, nós, que eu digo, nós espíritas, fazemos uma reflexão, né, de como melhorar, né, vamos dizer assim, a nossa comunicação, que talvez ela não esteja muito eficiente. Falando em difusão do espiritismo, há alguns anos aqui em Muriaé, talvez você vai se lembrar, apesar de você ser jovem, né, que você participou. Na extinta TV Cidade teve um programa espírita. Participamos por muito tempo, fizemos esse programa, fazíamos ao vivo, em 1990. Ao vivo? Ao vivo, nós fizemos vários por 3 ou 4 anos, em sessões semanais, né, de 15, 20 minutos. E fazíamos, no fim de cada mês, nós fazíamos um programa ao vivo, com companheiros das casas espíritas respondendo na hora, telefonemas, ali respondendo as questões. Inclusive, o nosso companheiro José Raul Teixeira, muito conhecido orador espírita, participou de um desses programas aqui, não é? Respondendo questões. Então, por bom tempo, né? Naquele tempo, não é que não está tão longe, mas naquele tempo o preconceito era um pouco maior. Hoje, com sinceridade, eu falo que eu vejo pouco preconceito em relação a isso. A má informação, talvez, né, é que esteja atrapalhando um pouco. O seu irmão Teodorico me disse que tem fitas VHS desse programa. Isso aí se constitui no registro histórico. Inclusive, mandar um abraço para o Teodorico. A gente vai, né, fazer um convite aqui para trazer ele aqui. Teodorico, você tem que falar o tema, porque qualquer tema ali, ele já trabalhou na TV Cidade, né? Ele gosta da comunicação, faz um trabalho jornalístico, ele é eclético. Então, Teodorico, mandar digitalizar isso aí para conservar, não é? Porque a fita VHS, a tendência de deterioração é maior. E tem também, Roberto, eu quero que você fale, a gente está falando sobre a difusão, sobre um programa semanal que tem na rádio Atividade AM. Isso. Todo domingo nós temos na Rádio Atividade AM 870 um programa chamado A Voz do Consolador. Então, esse programa, né, cada semana um dos nossos companheiros, que eu vou um dia, você vai outro, nós temos o Dionísio, né, temos a Raquel também, que ajudam nesse programa, e a gente entrevista, conversa, bate um papo, né, com os companheiros sobre espiritismo.
E também eu sinto pessoas que eu nem conheço assim para a rua, sei porque você é aquele que fala no programa e a pessoa não é espírita. Quer dizer, você vê que às vezes iniciativas, até singelas, simples, têm um alcance muito grande. As pessoas estão ávidas de espiritualidade, apesar desse mundo de corrupção, de coisa, porque se a gente for pensar nisso, só vai falar o negativo. Exatamente. As pessoas estão querendo coisa boa, as pessoas estão querendo algo que lhe toque o coração, não estão querendo, né, essas coisas ruins. Eu acho que ninguém vai fechar os olhos, né, e vai fingir que não existe nada disso, mas que a gente tem que buscar algo que seja realmente superior, que nos toque o coração, que nos alente a vida. Senão fica muito difícil. Roberto, e essa é a intenção do Muriaé em Pauta, trazer aqui assuntos positivos, engrandecedores, pessoas que estão fazendo coisas boas, pessoas que têm uma história de vida bonita. A gente até pede aos telespectadores, vamos pedir mais uma vez, que mandem para a gente através do e-mail, que a gente sempre coloca aqui no vídeo, nos caracteres, opinião sobre o tema que gostaria de ver debatido, sobre alguém que tem uma história legal que gostaria de ver aqui entrevistado, né? Então a gente tem procurado sempre pautar por isso, porque más notícias tem muitas sendo replicadas, né? E a gente precisa mostrar as coisas boas que acontecem, que estão acontecendo. Precisa, e como você ser falou, um contraponto, né? Exatamente, ser um ponto de equilíbrio, né? Procurar pender essa balança para o lado positivo. As pessoas que quiserem comprar seu livro, seus livros, como é que elas fazem? Pois esses livros, né, são de livre iniciativa, né, nossa, né? Então nós temos os companheiros que cotizam lá, a gente paga e faz aquele trabalho todo, mas é bom. Edição própria, né? É edição própria. E então a gente depois quita, né, esse livro e toda a sua renda vem para áreas assistenciais, sejam para a nossa instituição ou de outras instituições que já algumas vezes passamos. Então nós temos esses livros, podem ser encontrados lá no grupo da Fraternidade Espírita Caja Krishna, a rua Santa Rita, número 222. Nós temos reuniões aí segundas e quintas, à noite aberta e domingo de manhã. Qualquer desse horário que as pessoas forem, elas vão poder encontrar esses livros. Muito bem, Roberto. A gente está terminando, né? Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Nós gostaríamos de agradecer esse espaço, né, e dizer para todos os nossos telespectadores que a doutrina espírita é doutrina de amor, é doutrina de paz, é doutrina que visa o bem-estar de todos nós e faz com que nós sejamos melhores, nos concita isso. Então, que a gente possa conhecê-la, entendê-la, né? Pegue um livro, procure ler, procure conversar com alguém que é espírita, né? Porque todas as religiões são muito boas, né? Mas cada um de nós, né, tem o seu coração tocado por essa ou aquela. Então, o nosso abraço, o nosso carinho e até uma outra oportunidade, se Deus o permitir. Muito obrigado. E assim nós terminamos o Muriaé em Pauta de hoje. Lembrando que vamos ao ar toda segunda a partir das 19h30 na TV Muriaé Online e também no Facebook. Até a próxima. Um abraço.